Bom dia, Ana Luísa, tudo bem? Tudo e com você? Joia. Ah, que bom. Vamos que vamos, né, gente? Semana que vem tem prova. E hoje nós vamos fazer a revisão. Como eu falei com vocês ontem, eu elaborei a prova. A prova não está difícil, mas são muitos conteúdos, né? Só a China é um mundo de coisas, né? Então vamos voltar aqui um pouco na economia chinesa, voltar um pouco na geohistória desse país e entender o que acontece lá. Novamente, né? Revisar. Qualquer coisa vocês me chamam no áudio, porque eu estou na tela da apresentação. Então, aqui. Então, vai cair na prova esses conteúdos aí, que está no slide. Nossa, eu acho que eu tinha que ter salvo em PDF. Só um minuto aqui que eu vou salvar esse negócio em PDF, porque senão eu não consigo passar. Aqui, aqui. Revisão. Agora sim, vamos ver se é possível. Sim, pronto. Vocês estão conseguindo ver aí, né? Conseguimos sim, professora. Beleza, então vamos começar aqui. Nós vamos falar sobre a China inicialmente. A China, pessoal, ela é marcada por dois governos. Na verdade, são três, né? Ao longo do século XX e nesse início do século XXI, nós temos três governos na China que se destacaram. O primeiro do Mao Tse-tung, que venceu a revolução lá no início lá do século XX. Teve uma revolução chinesa onde disputaram ali o Partido Nacionalista, que era o partido mais capitalista, pró-capitalista, e tinha o Partido Comunista Chinês. Nessa guerra civil ali, o Partido Comunista Chinês venceu e o Mao Tse-tung assume o governo, né? E o Mao Tse-tung, inicialmente, ele vai adotar a política ali da Rússia, né? Vai ser um satélite da União Soviética. Só que com o passar do tempo, né, a China vai questionar essa maior influência da Rússia e vai se desvincular à influência russa, mas não ao socialismo. Então, nós temos ali o Mao Tse-tung. Inicialmente, ele fez uma série de políticas adotando, né, o socialismo ali, expulsando esses nacionalistas. Esses nacionalistas, eles se direcionam ali para Taiwan, tanto que Taiwan, né, a gente conversou em sala de aula, até hoje é denominado uma província rebelde, justamente porque ela é composta, né, ela se formou ali por por essa oposição do Partido Comunista. E o grande programa, digamos assim, a grande política que o Mao Tse-tung fez durante seu governo foi a política Grande Salto para Frente, né? Então, nós temos dois projetos, Grande Salto para Frente, do Mao Tse-tung, e as 4 modernizações, que foi o do Qin Chaoping, né? Então, nós temos essas duas políticas. Essa do Grande Salto para Frente, ela não deu muito certo, né?
porque esse programa ele era ao estilo socialista muito rígido, né? Estatização das terras, nós tínhamos a estatização ali das indústrias, tudo controlado pelo Estado. E essa gestão gerou ali uma baixa produtividade, logicamente, né? Se você está numa propriedade rural e você tudo que você produzir ali dentro, você tem que direcionar para o Estado, você não, na mentalidade, né, que você não vai querer produzir, porque você vai direcionar toda a sua produção para o Estado. Então, esse grande salto para frente, que objetivava ali aumentar a produção, garantir ali a sustentabilidade socioeconômica da China, gerou pelo contrário, foi uma má gestão, baixa produção, má qualidade, concentração ali, burocratização também de vários processos, e em função desse projeto Grande Salto para Frente, que vai ali de 1957 a 1961, 55 milhões ali, em torno de 55 milhões de pessoas morreram, e muitas mortes ali por fome. Então, Mao Tse Tung ele não teve muita sorte ali no seu governo socialista, né? Inclusive, nós podemos verificar lá na China a Revolução Cultural, que ela ali, entre 1966 até a morte do Mao Tse Tung, essa Revolução Cultural, ela significou ali uma perseguição dos contrários, né, à política socialista, exaltando a revolução, exaltando o comunismo, perseguindo, né, qualquer pessoa que fosse contrário ao governo. A Revolução Cultural chinesa sempre ela é cobrada em vestibular, né? E o significado dela é esse, né? Durante o governo do Mao Tse Tung, ali uma forte perseguição do povo chinês que era contrário ao socialismo. Agora, o segundo período, que vai ser ali do Deng Xiaoping, nós temos ali uma revolução de fato no setor econômico, no setor capital, de entrada de capital estrangeiro, nós temos uma mudança muito forte na economia chinesa. E ela vai ocorrer ali, logo depois da morte ali do Mao Tse Tung, o Deng Xiaoping vai assumir o poder, ele vai adotar a política ali, 4 modernizações. O que essa política, ela significa, em outras palavras, né, o modelo que a China adotou. Na verdade, ela foi o caminho adotado ali pela China para chegar numa economia socialista de mercado, é o modelo econômico chinês. Uma política capitalista, uma política socialista, né, partido único, não tem eleições, perseguições aos contrários, né, ao governo, um controle social muito forte por parte do governo. Mas, em termos econômicos, ocorreu uma flexibilização ali, né? Então, o Deng Xiaoping ele vai permitir a entrada de capital estrangeiro, ele vai aceitar a existência de propriedade privada no território chinês, vai permitir o trabalho assalariado e vai, ao mesmo tempo, manter esse controle social pelo Partido Comunista ali chinês. Então, o que foram as 4 modernizações? Né? Nós temos aí 4 pontos. Permitiu a entrada de capital estrangeiro, e sobre isso nós temos que entender que não é em todo o território da China que isso vai acontecer, né? Vai permitir, sim, essa entrada, mas em pontos específicos. Esses pontos específicos que foi permitido aí a entrada desse capital estrangeiro é o que nós chamamos de zonas econômicas especiais, são áreas estratégicas, né,
permitidas ali pela China para a entrada desse capital estrangeiro. Admitiram lucro como incentivo, né, ao trabalho, né? Então pensa lá no cara que tinha propriedade, a fazenda, ele produzia e ele tinha que dar tudo para o governo, ele não ficava com nada, ele não tinha lucro com isso. Então o incentivo para produzir era zero. Agora, no Deng Xiaoping, nessa segunda revolução chinesa aí, né, é permitido o lucro. Então, essa admissão do lucro incentiva a produção e o desenvolvimento, consequentemente. Terceiro, abriram ali relações para vários países no mundo. Então, na China, ali, nós temos filiais de vários países do mundo. Se eu tivesse uma empresa, colocaria lá na China. E por quê, gente? Por que a China é tão atraente? Qual que é o principal fator? Nós já sabemos que existem países que oferecem mão de obra muito mais barato do que a China. Mas por que a China ainda hoje é muito atraente? Por que todas as multinacionais têm filiais lá na China? Falta de leis trabalhistas? Não, porque existem países que têm leis muito mais fracas do que a China. Uai, então mercado Pelo consumidor? público? Pelo mercado consumidor. Isso, o grande mercado consumidor potencial, né? A China, ela tirou milhões da miséria, né? Desde a década de 80 em diante, ela tirou milhões da miséria e essa galera começou a consumir, mas é muita gente mesmo, pessoal. O Brasil tem 213 aproximadamente milhões de pessoas, tem essa China, 1,4 bilhões de pessoas, né? Sendo que de consumidor ali deve ter uns 700 milhões, né? Porque existe ainda muita miséria e pobreza na China. Mas esse cenário de extrema pobreza já está mudando na China, desde o governo do Deng Xiaoping, né? Que ele vem adotando essas políticas, as pessoas têm saído do rural, se direcionado para os centros urbanos, e nos centros urbanos as pessoas elas precisam trabalhar para consumir. E é muita gente consumindo. Então, um dos principais fatores locacionais da China é esse mercado consumidor, né? E o quarto ponto é realização de acordos de cooperação técnico-científica, que é o que nós chamamos de joint venture, né? Acordos de cooperação técnico-científica. A China não é boba, né? Ela se industrializou tardiamente. A China, nós podemos falar que ela é um NPI, novos países industrializados. E esses novos países industrializados, eles se industrializaram por influência de outros países. Até mesmo a China olhou para o Japão e se espelhou no Japão, né? O que o Japão fez? Tecnologia, cresceu a partir da industrialização de produtos de média e alta tecnologia. A China, antigamente, ela tinha esse estigma, né, de produtos de baixa qualidade. Ainda tem, né? Mas na minha época lá, mais nova, era muito mais, nossa, da China, não vale nada. E isso vem mudando, né? Com o tempo. O Japão também já foi assim, vocês acreditam? O Japão já teve esse estigma de produtos de baixa tecnologia japonesa. Hoje, como que é, né? Hoje é outro cenário, é outra visão que a gente tem. E a China está passando por isso também, né? Tem se modernizado, tem produzido mercadorias de melhor qualidade, de mais tecnologia. E como que a China consegue essa tecnologia? Ela consegue realizando joint venture. Ela fala o seguinte: você quer colocar sua multinacional aqui para explorar os fatores locacionais? Beleza, você pode entrar, desde que você compartilhe conosco, com uma empresa nacional, a sua tecnologia. Então, essa política de cooperação possibilitou a China adquirir muito conhecimento, muita tecnologia, e incorporar no seu próprio processo produtivo.
Inclusive a Sadia, eu já falei com vocês, a Sadia, que é uma indústria, né, do setor agroalimentar, tem uma filial lá na China, no estilo Joy Venture, né? A Sadia está lá, ensina todo o processo produtivo para uma empresa chinesa, desde vacinas, rações, criação, abate, embalagem, comércio, ensina todo o processo para uma empresa chinesa e, em troca, a Sadia tem mercado consumidor lá. Então, nós tivemos aí, a partir do governo do Qin Chao, a criação dessas zonas econômicas especiais, que é a abertura ali do capital estrangeiro. Nessas zonas econômicas especiais, é como se fosse um enclave capitalista dentro de um território socialista, né? Então, nós temos ali investimentos dos Estados Unidos, países europeus, Japão, Taiwan, empresários do mundo inteiro. A moeda, gira muita moeda estrangeira nessas zonas econômicas, né? O dólar circula muito ali. E isso fez com que a China se tornasse ali um dos países que mais crescem no mundo através desse programa ali, 4 modernizações. Então, aqui, ó, as zonas econômicas especiais estão no litoral, na costa leste da China. São cidades, muitas vezes são cidades portuárias, são cidades que estão ali, têm o seu parque industrial, são grandes aglomerações urbanas, tem capital estrangeiro, moeda estrangeira, e dali mesmo já tem um acesso para exportação pelo Oceano Pacífico ali. Aeroportos também, né? Então, aqui as zonas econômicas especiais. Essa área aqui, ó, que está mais escura no mapa, é onde nós temos a maior abertura para o capital estrangeiro. A modernização da China, ela está em maior intensidade nessa costa leste. Aqui, nessa corzinha aqui, logo aqui no interior, né, nós temos uma região que é de agricultura. Não sei se eu falei aqui com vocês, que a China é a maior produtora de alimentos do mundo, né? Onde ocorre essa produção? Ao longo aqui das bacias do Rio Amarelo e do Rio Azul. Essa produção, ela é em grande quantidade, só que ela não consegue abastecer todo o mercado consumidor. Aqui também, tá vendo que tem umas bolinhas brancas? São outros centros urbanos, né? Essas áreas, né, são áreas mais rurais e são áreas, digamos assim, que possuem uma reserva de mão de obra, né? Ou seja, o fluxo para abastecer a mão de obra aqui do litoral vem dessas áreas mais do interior aqui. Então, são áreas rurais, tem alguns centros urbanos, mas está em processo um êxodo rural, né? Uma saída da população daqui, e daí saída da pobreza, saída do rural, em direção aos grandes centros urbanos do litoral, e formação ali de mercado consumidor. Então, nós temos que saber o território da China, litoral, região central e costa oeste, tudo o que acontece ali nesse território. Porque a China tem um imenso território, só que ele não é totalmente utilizado, né? É mais no litoral ali que tem uma maior concentração de pessoas, de capital, de serviço, capital estrangeiro, nacional. Então, nós temos isso dali. Existe também muitas estatais, empresas estatais na China. Elas estão ali ó, pau a pau, né? Número de empresas estatais com o número de empresas estrangeiras, elas estão ali na mesma quantidade praticamente. E sempre as estrangeiras compartilhando sua tecnologia com as nacionais.
Outros fatores locacionais da China, mão de obra barata, né? $3 a hora trabalhada. Muito barato, porque a média lá nos Estados Unidos é $16 a hora trabalhada. Muito barato, né? Mas no Vietnã, no Laos, Mianmar, Malásia, Tailândia, é muito mais barato do que a China. Né? A mão de obra é razoavelmente capacitada. Lá na costa leste da China, tem uma infraestrutura de portos, aeroportos, rodovias, comunicação, energia. Outro dia eu estava lendo uma reportagem que a China ela estava cedendo o custo de energia, a empresa não teria nenhum custo de energia para se instalar no seu território. Olha que fator locacional, gente. Uma metalúrgica, por exemplo. Metalúrgica, o maior custo dentro de uma metalúrgica é a energia. E a China estava zerando esse custo para a empresa. Né? Várias, até falei com vocês, várias empresas aqui no Brasil quebraram, porque foi tudo lá para a China. Os sindicatos são proibidos. Existem mais de 50 zonas econômicas especiais, que são esses enclaves, né, capitalistas dentro do território socialista. Política de desvalorização da moeda nacional. Isso, pessoal, vários países do mundo inteiro fazem. Isso é uma política econômica muito utilizada. Japão já utilizou, Brasil já utilizou. Vários países fazem isso. Desvalorizam sua moeda nacional em relação ao dólar. Por quê? Produz na moeda nacional e vende em dólar. Então, o que vai entrar, né? Vai entrar é dólar. E o dólar vale muito mais do que a moeda nacional. O governo, ele, através de suas políticas econômicas, tem esse controle do valor ali da moeda nacional. Isenção de impostos, e por isso a China tem crescido ali uma média de 10% ao ano. A China, né? Não precisamos nem pensar muito, né, nessa pandemia. Quem sofreu menos com a pandemia? A China, né? A China ela conseguiu manter a sua produção, inclusive crescer economicamente durante a pandemia. Então, ela se saiu muito bem em relação aos demais países. Ela é o primeiro lugar na lista dos maiores exportadores. 97%, em 2013, 97% de tudo que ela produzia era industrializado. Pensa, de 100% de tudo que você produz dentro do país, 97% é de industrializados. Isso é para a economia maravilhoso, porque produtos industrializados têm maior valor agregado. Então, você vender produtos eletrônicos, equipamentos, máquinas, você vender isso no mercado é um retorno muito maior do que você vender soja, por exemplo, entendeu? Então, o retorno econômico para o país é muito maior exportando nesse setor secundário ali. Sendo que de tudo que ela produz de industrializados ali, 58% é de média e alta tecnologia. Isso é maravilhoso, gente, É o nosso sonho, né? Produzir industrializados igual a China. Assim. A China vem se destacando, né? Ela também possui ali grandes reservas de ferro, ouro, carvão mineral, petróleo, só que ela não é autossuficiente, de alimentos também. Então, ela tem muitas reservas, mas ela é um grande importador de matérias-primas e fontes energéticas. Cerca de 40% de todas as suas importações vêm aí dessas matérias-primas. A China é muito parceira da África, nós vamos falar isso na próxima aula. É muito parceira do Brasil, né? E de vários países do mundo. E o que é que ela importa desses países? Seja países africanos, seja países latino-americanos,
seja os próprios países asiáticos ali, da região da Ásia, o que ela importa? Qual que é a base da sua importação? Matéria-prima e fontes energéticas. Da Rússia, né? Nós vimos que a China e a Rússia são muito parceiros também, não somente em termos financeiros, mas geopolíticos também, né? Então, somando os dois ali, a Rússia e China, são 2 votos na ONU, né, dos membros permanentes ali. Então, a classe média aumentou e logo o consumo também aumentou. A pobreza reduziu. Então, nós temos esses dados ali. Isso aqui eu coloquei lá para vocês, isso aqui é mais uma curiosidade. O controle, né, social exercido pelo governo, pelas pessoas, é muito forte, né? Existe mais de 400 milhões de câmeras espalhadas por todo o país, com reconhecimento facial. Se você atravessar a faixa de pedestre no sinal aberto, a multa chega lá na sua casa, sem ter nenhum guarda ali presente, sabe? Mas tem uma câmera lá que vai registrar e vai chegar a multa para você bonitinha lá na sua casa. Então, o que isso quer dizer? Que a economia da China ela é muito grande, realmente. A indústria do mundo é a China, né? Segunda maior economia, e isso tende a aumentar, porque o mercado consumidor da China ainda está aumentando, né? Não está completo ainda. A China ainda tem boa parte da sua população que vive no rural, mas isso tende a aumentar, e logicamente a economia também vai junto, né, com a entrada desse mercado consumidor. Mas, por outro lado, eles não têm, né, o que nós temos aqui, que é a privacidade, né, que já é um valor muito capitalista, né? Então, alguns produtos lá na China não são proibidos, por exemplo, o WhatsApp. Eles têm suas próprias redes, né? Esqueci de colocar o slide aqui. A China tem seus próprios produtos similares a esses que nós consumimos, Facebook, Instagram, WhatsApp, tem outros nomes, estava no outro slide que eu não coloquei aqui, mas são produtos equivalentes. Isso que significa, né? Que a China, ela tem um controle da entrada de mercadorias estrangeiras no seu território. Por que certas mercadorias ela dificulta a entrada? Para manter o controle social, né? Porque essas redes sociais elas influenciam muito numa determinada sociedade, nas sociedades influenciam muito, né? A gente está vendo, né, questão das fake news, aconteceu no Brasil, aconteceu nos Estados Unidos, na Europa também tem toda uma indústria da informática muito equipada, muito fortalecida em relação a essas fake news, por exemplo, a indústria de fake news, e a China tem esse controle, ela não permite entrar essas redes sociais, esse produto no seu território, para justamente manter esse controle social. Mas não só por isso, né? Ela também quer não perder esse mercado consumidor. Então, ela cria produtos semelhantes. Inclusive, o TikTok é chinês, né? Que é um produto que viralizou aí, e ele é chinês. Mas tem outros também semelhantes ao WhatsApp, ao Facebook, ao Instagram, que lá é proibido. Existe uma empresa lá também chamada Alibaba, que ela é maior do que a Amazon, para a gente ter ideia. A Amazon, junto com outra lá, a Alibaba é maior do que algumas grandes empresas ali. Vem de tudo, né? Você acha de tudo para comprar, né? Vocês já entraram naquele aplicativo chinês também? Como é que chama? Tem vários, né? Shopee. Shopee eu já entrei. Eu e minha mãe até compramos um monte de coisinha assim baratinha para mim na Shopee.
Coisinha de anime. Sim, já comprei também. E tem um outro também, esqueci o nome, gente, eu tinha instalado aqui. Que eu já... AliExpress? Não, AliExpress não é chinês, não. É um Wish? Wish. Wish Deixa eu falar. também chinês, né? Vende de tudo que você pensar lá. De tudo que você imaginar. Daí, então, nós fizemos essa revisão aí da China, dos principais pontos, e estudamos nas duas últimas aulas a ASEAN e a APEC, que está mais fresquinho, né? Só lembrando aqui, né, que a APEC é um fórum de cooperação, não é um bloco econômico, tá? É um fórum de cooperação econômica, é uma fase que antecede ao bloco econômico e é uma grande tem um grande potencial porque envolve grandes economias, né? As três maiores economias do mundo estão dentro desse fórum: Estados Unidos, China e Japão. Eles buscam ali manter uma integração para se tornar um bloco depois. Um mercado consumidor gigantesco de 3 bilhões de pessoas. E nós temos a questão da ASEAN, que já é, sim, um bloco econômico, né, de livre comércio. O estágio de integração da ASEAN é o livre comércio. Uma das curiosidades da ASEAN, que diferencia esse bloco de outros, é que a ASEAN ela não depende exclusivamente do comércio com os Estados Unidos, com a Europa, com a China, porque o comércio entre esses países é muito fortalecido. E tem que saber interpretar esse gráfico aqui, tá? Então, esse gráfico nos mostra exatamente isso, né? Os principais parceiros comerciais da ASEAN. Então, aqui o total exportado, né? Quanto que eles exportam, porcentagem, e a porcentagem de investimentos que eles recebem. E quando nós olhamos para o gráfico, nós vimos que as colunas, tanto de total exportado quanto de total investido, as colunas maiores é da própria ASEAN. Eles mesmos ali investem neles, eles exportam entre eles, mas posteriormente, né, tirando ali o comércio entre eles, destaca-se ali o comércio com a União Europeia, tanto em total exportado quanto em total de investimentos. Depois nós temos o Japão e depois Estados Unidos. A China, né? A China exporta muito, tem forte parceria com a ASEAN também. Então, pessoal, é isso que eu preparei de revisão, que são esses 3 conteúdos aí. Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvidas nisso, professora. A prova tá tranquilinha, não tá difícil, não. Mas, como eu falei com vocês, são muitas informações, né? Mas assistam a revisão depois, antes da prova, né? Se tiver alguma dúvida em específico, pode perguntar no fórum. Mas vai dar tudo certo lá, tá bom? Então, nós vamos ficar por aqui. Que horas que a aula acaba? 8h05? Acho que é assim, professora. Acho que é 8h05. Deixa eu ver aqui no horário. 8h05. Então vamos tirar mais dúvidas. Eu não tenho dúvida. Não? Ninguém tem dúvidas dos 44 que estão aqui? Professora, Oi, Débora. a prova vai ser online, né? Vai ser online. Professora, a prova vai ser que dia? Nós vamos fazer a prova quinta-feira que vem, Dia no horário do aula. 24, dia 23. Ok. Vocês vão ter aula depois desse horário, não? Ou não? Professora, quinta-feira próxima? Quinta-feira próxima?
Quinta-feira que Ah, vem. então vai ter no mesmo dia. Nós vamos ter uma aula presencial, mas no presencial nós vamos continuar com a matéria, viu, Arthur? Não é para voltar na revisão, que a gente tem que dar Beleza. continuidade. Eu prefiro dar a matéria em sala, porque eu acho que por exemplo, ó, tem 43 pessoas aqui, ó. No nono ano, são 103 alunos. Então, eu prefiro andar com a matéria em sala, no presencial, e aqui nós vamos tirando dúvidas, fazendo revisão, né? Anda um pouco a matéria, mas o principal mesmo no presencial, porque aí a galera participa mais. Beleza? Beleza. Eu acredito, gente, que quinta-feira que vem, a prova vai ser no primeiro horário, que é o nosso horário do ar. Vocês vão ter aula depois desse horário aqui? Depois a gente tem inglês. Então, se o horário dessa semana aqui se repetir semana que vem, é de 7h20 às 8h05 a prova. Todo mundo acordando, gente, pelo amor de Deus. Beleza? Beleza, professora? Então, quem quiser ficar aí para tirar dúvida, pode. Eu vou ficar aqui online até 8h05, tá? Quem quiser ir lá no banheiro, tomar um café. Bom final de semana. Tchauzinho. Tchau, professora. Bom Obrigada pela aula. final também. Bom final de semana para a Tchau, senhora. gente. Bom descanso aí para vocês também, tá? Tchau, professora. Obrigada. Tchau, Ana Luísa. Nossa, aqui a escola tá. Você tá ouvindo? Aham. Qual é a matéria da prova? A É matéria. sobre a China mesmo, que a gente fez a revisão? Tá conversando comigo, Liane? Sim, professora. Dando eco. Vai cair China. Aí, dentro de China, você estuda o governo do Mao Tse Tung, o governo do Qin Chaopi, o programa ali 4 modernizações, o projeto Grande Salto para Frente, as zonas econômicas especiais. Estuda esse gráfico da ASEAN, esse que está no último slide ali. Se tiver dúvida, pode me chamar, tá? E a PEC. Então, são esses 3 conteúdos: China, a PEC e a ASEAN. Tá bom, obrigado, professora. Nada.